Bom dia, pessoal do Instagram, sejam bem-vindos aí a essa transmissão ao vivo, essa live. Estou aqui com o pessoal do Facebook também e é um prazer aqui a gente começar essa transmissão. O pessoal do Face, do Instagram está entrando aí, sejam muito bem-vindos. A gente está ao vivo agora aqui pelo Facebook e são todos bem-vindos. Então, se vocês puderem comunicar ao pessoal, o pessoal do Instagram e o pessoal do Facebook aqui fazer os comunicados, diz que eu estou nos dois. Estou no Facebook e estou aqui no Instagram. Prazer falar com vocês. É uma pena que é uma ferramenta que eu só tenho o feedback de vocês através do que vocês escrevem aí, das reações que vocês têm, mas é um prazer recebê-los aqui para esse culto. Nós vamos aqui ter o culto hoje. Amanhã nós não teremos o culto por conta do encerramento da Semana Santa com o pastor Luiz Gonçalves na TV Novo Tempo. Nós voltaremos aqui na quarta-feira às 20 horas, tá bom? Quarta-feira às 20 horas nós vamos iniciar aqui o culto de oração. Então, lembrando, amanhã nós não teremos culto. Quer dizer, aqui nesse canal aqui, tá bom? Nós só teremos o culto na quarta-feira. Mas aí vocês ficam com o pastor Luiz Gonçalves na TV Novo Tempo. Está sendo uma bênção mesmo ali acompanhá-lo. E esse culto aqui se encerrará às 11h15, para você também ter a oportunidade de acompanhar a pregação do pastor Luiz. Eu acho que o pastor Luiz prega hoje, se eu não estou enganado. Depois alguém me corrige aí ou confirma essa minha fala. O pastor Luiz prega hoje na TV Novo Tempo também. O canal está no YouTube também. Você tem lá um link disponível para você poder acessar. Tá bom? Bom recebê-los aqui. Vamos para o culto daqui a um pouquinho. Eu estou dando alguns anúncios aqui. Para você que está chegando agora, nós não teremos o culto amanhã, que seria às 19 horas. Nós só teremos o culto na quarta-feira, às 20 horas. Tá bom? Transmitam aí para os demais, tá? É isso aí. E hoje a gente termina esse culto às 11h15. Combinado? Maravilha. Meu bigode aqui já foi motivo de polêmica para muita gente, né? Muita gente quer que eu tire, muita gente quer que eu deixe, mas é só um visual de quarentena. É só para a gente brincar um pouquinho aqui, ter um bom humor. Eu sei que tá ridículo, eu sei disso, mas fica em paz aí, viu? Vou tirar isso daqui, tá? Logo, logo eu tiro. Tá bom, meus queridos? É bom tê-los aqui. Tem bastante gente aqui chegando, então a gente vai para a palavra de Deus, a gente vai fazer um estudo nesse momento aqui do que é a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, né? Como que a gente entende isso, como que a gente harmoniza. Claro, eu vou estudar o texto bíblico mesmo, mas só para você entender um pouco da temática que eu vou abordar. Vai ser um sermão mais textual, mais expositivo mesmo, eu vou me demorar no texto, mas tem a ver muito com a realidade, porque que a nossa Páscoa é de um jeito, a Páscoa judaica é de outro, tem como harmonizar isso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui nessa manhã. Tá bom, gente? Então, que bom que vocês estão aqui. Vamos orar então para a gente iniciar aqui o nosso estudo da Bíblia? Então eu convido você a fechar os seus olhos e acompanhar esta oração. Querido Deus, nós louvamos o nome do Senhor na manhã deste sábado, o Senhor que é o nosso Pai, o Senhor que é o nosso Rei. Senhor, cuida de cada um de nós, como um bom pai cuida dos seus filhos. Dirija as nossas vidas como um bom monarca conduz o seu povo. Que nesta manhã, ao abrirmos a tua palavra, dela emane vida para cada um de nós. Enche-me com o teu espírito, pois mais cheio quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Dê facilidade também aos meus irmãos que estão aqui acompanhando
a esta audiência online que me acompanha aqui, que eles tenham facilidade para compreenderem todos os ensinamentos da palavra de Deus, aquilo que será apresentado aqui. E que durante todo este sábado possamos louvar o nome do Senhor. Estamos distantes fisicamente uns dos outros, mas o nosso amor fraternal nos aproxima. E muito obrigado porque somos filhos do Senhor. Cuida dos teus, é a minha prece, a minha oração neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mais gente entrou aí, sejam bem-vindos, todos vocês. Nós vamos aqui para o estudo da Palavra de Deus nesta manhã. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos abrir a Bíblia em duas passagens bíblicas aqui nesta manhã, tá bom? Então, eu convido você a abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 13, nesse momento. Vamos lá? Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 13. Passou uma moto barulhenta aqui, então eu lamento aqui, alguém muito empolgado passou aqui fazendo barulho. Êxodo, quem achou aí, diga achei, diga não, né? Digite achei. Êxodo, capítulo 12, nós vamos ler 13 versos, e aqui em Êxodo também nós vamos ler aqui o versículo 26 e 27, dentro do capítulo 12. Tá bom? Então, Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 1. Todo mundo achou aí? Pessoal do Instagram aí tá comentando, tá? Tem gente que está dizendo que não achou. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, Will. Abra lá, por gentileza. Êxodo capítulo 12. Vamos lá. A partir do versículo 1. Então, não reparem, eu vou ler o texto. Às vezes a gente não está muito acostumado na igreja a ler textos muito longos, mas assim, são 13 versículos, mas que são necessários para a gente entender a questão da Páscoa, a questão do sacrifício de Jesus. A gente vai fazer um link entre a Páscoa e o sacrifício de Jesus na manhã deste sábado aqui, tá bom? Corações estão subindo aí no Instagram, manifestações aqui no Facebook. Fico feliz por ter vocês aqui. Essa audiência não veio para me assistir, essa audiência veio para ouvir a palavra de Deus. Não é a palavra de um homem, não é a palavra de um pastor, mas é a palavra do Senhor. Então vamos ler aqui Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, ou pessoas, né? Conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podeis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito
todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Versículos 26 e 27. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, porque que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Ler a Bíblia com atenção é muito importante, né? Porque muitas coisas já são respondidas na Bíblia, né? É claro que algumas vezes a gente precisa fazer uso da língua original, é um recurso técnico para você poder entender melhor o texto. Mas a simples leitura atenta deste texto já faz, pelo menos, eu pensar um pouco o que significava a Páscoa, né? Bem, você pode notar pela leitura do texto que no dia 10 do primeiro mês, esse aqui é o mês de Nissan, não está escrito o nome aqui, mas é um nome que o povo de Israel deu a esse primeiro mês do ano, ou principal mês do ano, na verdade. Aos 10 deste mês, no dia 10 do mês de Nissan, eles separavam aqui o cordeiro macho de um ano, e eles separavam. E aí havia, se a família fosse pequena demais para comer um cordeiro, ela convidava uma outra família, ou ela se juntava a uma outra família que faria o sacrifício do animal. O sangue deste animal era passado nas vergas da porta, né? Era passada na porta da casa, nas ombreiras e na verga da porta, né? Então ele fazia isso daqui, esse movimento, ele passava na porta esse sangue do animal. E o animal deveria ser imolado no crepúsculo da tarde, né? Em Israel havia dois momentos de sacrifício: o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. O sacrifício da manhã é por volta das 9 da manhã, na verdade, precisamente às 9 da manhã, e o sacrifício da tarde às 15 horas, às 3 da tarde. Esse sacrifício era realizado. E aqui, na Páscoa, o momento da saída do povo de Israel, que estavam como escravos no Egito. Essa saída se deu por ocasião desta cerimônia aqui que nós lemos, a cerimônia da Páscoa. O cordeiro, no dia 14 de Nissan, foi imolado, foi sacrificado, foi morto. E os hebreus ali, os israelitas, pegaram o sangue e passaram nas ombreiras e na verga da porta. E aí o texto diz assim que Deus, quando viesse e olhasse para o sangue na porta, ele passaria por cima. Olha só que interessante. O verso 26 fala assim, verso 27 fala assim: respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou, livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. A palavra Páscoa, em hebraico, é Pessah. Pessah é a Páscoa judaica. Interessante que os americanos e os ingleses, né? Claro que a pronúncia do inglês é um pouquinho do inglês da Inglaterra é um pouquinho diferente da pronúncia do inglês americano, mas o americano chama a Páscoa de Passover, né? A Páscoa religiosa, a Páscoa judaica, porque a Páscoa do coelhinho é Easter. Easter é a Páscoa comercial, a Páscoa do coelho, dos ovos. Já o judeu que mora lá nos Estados Unidos, ele chama de Passover, que é realmente passar por cima. Pessah é essa ideia de passar por cima.
Deus, quando veio visitar os israelitas ali, viu a opressão do povo e veio para libertá-los. Quando Deus envia a 10ª e última praga, Deus dá uma orientação para Israel. Diz para Israel o seguinte: olha, no dia 10, separem, no dia 10 do mês de Nissan, separem um cordeiro de 1 ano, macho, separem ele ali. No dia 14 de Nissan, ao crepúsculo da tarde, vocês vão sacrificar esse animal. Sacrifiquem esse animal e passem o sangue dele nas ombreiras e nas vergas da porta. Quando eu olhar para o sangue na porta, eu vou passar por cima da casa de vocês. Isso é Páscoa. Páscoa é passar por cima. A Páscoa significa que o povo de Israel teve vida, porque um cordeiro morreu. É por conta da morte, do sacrifício substitutivo do cordeiro, que Israel viveu. Que Deus não trouxe morte sobre os seus primogênitos. E aí, o texto continua aqui, a gente não vai ler, porque a gente vai para um outro texto, a gente vai para linkar com a ideia realmente do sacrifício de Jesus, né? Vocês vão ver que tem tudo a ver, uma coisa está ligada à outra, não tem como desassociar a Pessach do sacrifício de Cristo. Mas se você perceber aqui, você continuar lendo o texto, você vai descobrir que o povo, eles comeram o cordeiro tinha que ser assado, eles comeram esse cordeiro com ervas amargas, com pães asmos, pães sem fermento, e eles comeram, o texto diz que era para que eles comessem com os lombos cingidos, né? Que eu não tenho como mostrar aqui para você o que é um lombo cingido, mas você imagina só, eles usavam túnicas, né? Eles não usavam calça como nós usamos hoje, eles usavam uma túnica, uma espécie de vestido mesmo. Então, eles pegavam a parte de baixo, na barra do vestido, e levantavam até aqui, na altura da cintura. Eles transformavam a saia numa espécie de bermuda. E passavam uma fita, um tecido que amarrava aquilo ali para não escapar. Lombo cingido é porque eles precisavam sair rápido. Eles não podiam ficar pisando na barra da saia, vamos dizer assim, para fugir. Eles tinham que sair rápido dali. Então, eles saíram dali e depois eles mais à frente atravessam o Mar Vermelho e tem a abertura do mar, tem tudo aquilo ali. Mas isso é Páscoa. Páscoa significa libertação mesmo. A palavra Pessach significa passar por cima, passar pelo alto. Deus olhou para o sangue nas vergas, na porta dos israelitas, e não entrou para matar o primogênito de cada um deles, porque o cordeiro já tinha sido morto no lugar do primogênito. E eu quero fazer um link aqui com o sacrifício de Jesus no Novo Testamento. Afinal de contas, ontem foi a Sexta-feira da Paixão, conhecida no mundo cristão como Sexta-feira da Paixão, é um nome que os católicos dão a essa sexta-feira. Justamente Jesus morreu em uma sexta-feira. O detalhe é o seguinte: não, as datas realmente não batem, né? Porque se você for pesquisar, a Páscoa judaica, a Pessach, foi na quarta-feira. 14 de Nissan foi numa quarta-feira, agora, essa quarta-feira que passou. A sexta-feira, que é conhecida como Sexta-feira da Paixão, já era o dia 16 de Nissan, né? Mas é uma tentativa de harmonizar mesmo, e o mundo católico acabou colocando a sexta-feira como o mais importante, porque para lembrar que Jesus morreu na sexta-feira mesmo. Tá? Mas eu quero ir lá para o texto de Mateus, no capítulo 27. Tá bom? Se você quiser acompanhar, tem bastante gente aqui com a gente, eu não vou poder falar o nome de todo mundo, os comentários que estão aparecendo aqui, mas você é muito bem-vindo aqui. A gente está harmonizando aqui a Pessach, a Páscoa judaica, com o sacrifício de Jesus. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Então eu já mostrei aqui para alguns, em inglês é Passover, que é a Páscoa judaica, passar por cima, né? A Páscoa do coelhinho para o americano é Easter, né? Você sabe muito bem disso, eu só estou relembrando você. Vamos lá para
Mateus capítulo 27. Vamos lá? Mateus capítulo 27. Quem achou, diga achei. Digita aí, achei. Pessoal do Instagram aí, quero ver os coraçõezinhos subindo aí. Pessoal do Facebook, legal ter vocês aqui. Digita aí, achei. Mateus capítulo 27, para a gente poder ler aqui o texto. Tá bom? Eu vou ler mesmo que você não digite aí, achei. Regina, tudo bem, Regina? Regina Melo tá dizendo aí, achei todo mundo agora. Obrigado, gente. É uma piada interna da Igreja Central de Osasco. Tá bom, eu sempre brinco assim com o pessoal. Eu sei que é chato fazer isso, mas não estou muito preocupado com o politicamente correto, não. Vamos lá. Haja visto o meu bigode, né? Que está sendo motivo de divisão aí. Alguns estão achando que eu tenho que tirar, outros que eu tenho que deixar, mas não tem problema. É só um visual de quarentena. Tá bom, pessoal? É só um visual de quarentena. Mateus 27, a partir do verso 45. Vamos lá? Eu vou ler, hein? Posso? Posso ler? Chega mais perto, então. Aí o Luiz Gonçalves é uma figura, né? Vamos lá. Mateus 27, a partir do verso 45. Vamos lá? Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele clama, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre, e colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E caindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Jesus morreu numa sexta-feira. Eu não vou contextualizar aqui para você, porque eu precisaria ler outros versos, mas isso aí está claro para todo mundo, eu imagino. Se você ler a Bíblia, aí você vai descobrir que era uma sexta-feira, a morte de Jesus. Jesus tinha celebrado a Páscoa com os discípulos na noite de quinta-feira, para nós, noite de quinta-feira. Para nós, noite de quinta-feira. Mas no cômputo bíblico, e para o israelita daquela época, para o judeu daquele momento, já era sexta-feira, porque, como você bem sabe, o dia começa com a parte escura do dia, e depois é que ele tem a parte clara. Então já era sexta-feira à noite, já era sexta-feira, quinta-feira à noite para nós, ocidentais. Era 14 de Nissan quando ele celebrou a Páscoa ali, e ele transformou aquela Páscoa na Santa Ceia, que nós entendemos hoje como Santa Ceia, né? E aqui dentro ainda do 14 de Nissan, Jesus morre, tá bom? Jesus morre aqui. O texto diz que da hora sexta até a hora nona, a hora sexta é meio-dia. Eles pegavam ali a parte, você tem que entender que eles estão contando as horas a partir do momento em que o sol nasce, né? Então, vamos colocar que o sol nasce aqui por volta das 6 da manhã. Então, eles estão contando 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, meio-dia. O 6 não conta, na verdade. A partir do 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A sexta hora. A partir do meio-dia, houve trevas sobre a terra ali. Até a hora nona. E por volta da hora nona, Jesus exclamou: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele clama por Elias.
e aí vem lá um soldado e coloca uma esponja com vinagre, e aqui na verdade é um vinho, tá? Esse vinagre aqui não é o vinagre que a gente tem hoje, é o vinho mesmo. É um vinho de terceira, quarta categoria, que era usado para medicamentos, para feridas, para limpeza de feridas, usado muitas vezes para uma outra limpeza qualquer. Era um vinagre que não se usava para consumo humano. Então, a Bíblia chama de vinagre, mas é a mesma palavra para vinho aqui. Era um vinho de terceira classe aqui, que ninguém usava mesmo, a não ser para um uso de asepsia mesmo, de limpeza. E o soldado vai dar esse vinagre para Jesus. Interessante, né? No início do ministério de Jesus, Jesus transformou o primeiro sinal que Jesus realizou, João chama de sinal, primeiro milagre, a gente chama de milagre, mas João chama de sinal, ele usa essa palavra mesmo lá no Evangelho, que Jesus transformou água em vinho, água em suco de uva. Veja, Jesus oferece para a humanidade o melhor. E no final do ministério dele, a humanidade, em retribuição, lhe oferece o pior. Veja, aqui na cruz nós vemos o melhor de Deus e o pior do homem. Os seres humanos aqui, simbolizados por esse soldado, oferecem o pior que a gente pode oferecer para o Filho de Deus. E é mais ou menos 3 horas da tarde, hora. Ó, se meio-dia é a hora sexta, ó, hora sexta, meio-dia, a 7ª hora seria a 1 da tarde, a 8ª hora seria as 2 da tarde e a 9ª hora seria as 3 da tarde. 3 da tarde, você lembra quando eu falei lá no começo dessa reflexão aqui? É o horário do sacrifício da tarde. Veja, Jesus morre justamente no momento do sacrifício da tarde. O momento em que o cordeiro pascal fora imolado. Veja, nada é por acaso. Nada é por acaso. Jesus aqui, ao morrer, ele clama a Deus. Ele fala, por que me desamparaste, né? Será que Deus abandonou Jesus? Veja, o que aconteceu ali na cruz é um mistério. É um grande mistério para a gente. Alguns ficam se perguntando quem morreu na cruz. Deus, o Criador, divino, todo-poderoso ou o ser humano? Veja, não dá para dividir. Não dá para separar uma coisa da outra. É um mistério para a gente. No entanto, aqui, Jesus sente realmente essa separação que nós, pecadores, se não houver em nós arrependimento e mudança de vida, sentiremos por ocasião da chamada segunda morte. O que Jesus sente aqui é a separação total, é a ausência plena de Deus. É uma coisa que a gente não sentiu, nem o diabo sabe o que é isso. Jesus sente essa separação de Deus. Ele fala, por que me desamparaste? E alguns acabam zombando ali. Vamos ver se Elias vem salvá-lo, né? E o texto diz que Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Quando Jesus clama aqui, Jesus diz, está consumado. No grego, tetelestai. Tetelestai é a ideia de está pago. Está pago. A dívida humana está paga. Está pago. É isso que Jesus diz aqui. E aí o texto diz que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Veja, a gente às vezes omite involuntariamente, até porque às vezes não é nossa intenção falar muito sobre isso, mas aqui o texto diz que na morte de Jesus o sepulcro se abriu. E quando Cristo ressuscitou no dia 16 de Nissan, que caiu num domingo, no primeiro dia da semana, outros ressuscitaram com ele. Olha o poder de Jesus. A natureza se convulsiona aqui. A terra parece entender que o seu Criador estava se entregando como um sacrifício substitutivo da humanidade, e a terra se convulsiona. A terra treme. O sol recusa-se a dar o seu brilho. Trevas pairam sobre
toda a terra, ou pelo menos sobre aquele cenário local ali. A terra treme, os mortos são lançados para fora e ressuscitam quando ele ressuscita. Gente, uma espécie de mini fim cósmico, um micro fim do mundo. A natureza percebe que alguma coisa aconteceu, e não só a natureza, mas os soldados que estavam ali, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. São 11 horas da manhã e eu quero ler um texto para você, para a gente poder completar essa nossa reflexão aqui. Eu quero ler um texto que está aqui no livro O Desejado de Todas as Nações, na página 755. A partir da página 755, a gente vai ler aqui até a página 757. É uma leitura um pouco longa, na verdade, é quase 2 páginas de leitura, mas vai abençoar a sua vida. Acompanha comigo aqui essa leitura que eu vou fazer para você. O Desejado de Todas as Nações, página 755, segundo parágrafo. O Imaculado Filho de Deus pendia da cruz, a carne lacerada pelos açoites. Perdão, deixa eu recomeçar a leitura aqui. O Imaculado Filho de Deus pendia da cruz, a carne lacerada pelos açoites. Aquelas mãos tantas vezes estendidas para abençoar, pregadas ao lenho. Aqueles pés tão incansáveis de serviço de amor, cravados no madeiro. A régia cabeça ferida pela coroa de espinhos. Aqueles trêmulos lábios entreabertos para deixar escapar um grito de dor. E tudo quanto sofreu. As gotas de sangue a lhe correr da fronte, das mãos e dos pés. A agonia que lhe atormentou o corpo e a indizível angústia que lhe encheu a alma ao ocultar-se dele a face do Pai. Tudo fala a cada filho da família humana, declarando: é por ti que o Filho de Deus consente em carregar este fardo de culpa. Por ti ele destrói o domínio da morte e abre as portas do paraíso. Aquele que impôs calma às ondas revoltas e caminhou por sobre as espumejantes vagas, que fez tremerem os demônios e fugir a doença, que abriu os olhos cegos e chamou os mortos à vida, ofereceu-se a si mesmo na cruz em sacrifício, e tudo isso por amor de ti. Ele, o que leva sobre si os pecados, sofre a ira da justiça divina e torna-se mesmo pecado por amor de ti. Silenciosos aguardavam os espectadores o fim da terrível cena. O sol saíra, mas a cruz continuava circundada de trevas. Sacerdotes e príncipes olhavam em direção de Jerusalém, e eis que a espessa nuvem pousara sobre a cidade e as planícies da Judéia. O sol da justiça, a luz do mundo, retirava seus raios da outrora favorecida cidade de Jerusalém. Os terríveis relâmpagos da ira divina dirigiram-se contra a malfadada cidade. De repente, ergueu-se de sobre a cruz a sombra, e em tons claros como de trombeta, tons que pareciam ressoar por toda a criação, bradou Jesus: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Uma luz envolveu a cruz, e o rosto do Salvador brilhou com uma glória semelhante à do sol. Pendendo a cabeça sobre o peito, expirou. Em meio da terrível escuridão, aparentemente abandonado por Deus, sorvera Cristo as derradeiras fezes da taça da misericórdia humana. Durante aquelas horas pavorosas, apoiara-se às provas que anteriormente lhe haviam sido dadas quanto à aceitação de seu Pai. Estava familiarizado com o caráter de Deus, compreendia-lhe a justiça e a misericórdia e o amor, descansava pela fé naquele a quem se deleitara sempre em obedecer. E à medida em que, em submissão, se confiava a Deus,
O sentimento da perda do favor do Pai se desvanecia. Pela fé saiu Cristo vitorioso. Jamais amunhar à terra uma cena assim. A multidão quedava paralisada e a respiração suspensa fitava o Salvador. Baixaram novamente as trevas sobre a terra e um surdo ruído, como de forte trovão, se fez ouvir. Seguiu-se violento terremoto. As pessoas foram atiradas umas sobre as outras, amontoadamente. Estabeleceu-se a mais completa desordem e consternação. Partiram-se ao meio os rochedos nas montanhas vizinhas, rolando fragorosamente para as planícies. Fenderam-se sepulcros, sendo os mortos atirados para fora das covas. Dir-se-ia estar a criação desfazendo-se em átomos. Sacerdotes, príncipes, soldados, executores e povo, mudos de terror, jaziam prostrados por terra. Ao irromper dos lábios de Cristo, o grande brado, está consumado, oficiavam os sacerdotes no templo. Era a hora do sacrifício da tarde. O cordeiro que representava Cristo fora levado para ser morto. Trajando o significativo e belo vestuário, estavam o sacerdote com o cutelo erguido, qual Abraão, quando prestes a matar o filho. Vivamente interessado, o povo acompanhava a cena. Mas eis que a terra treme e vacila, pois o próprio Senhor se aproxima. Com ruído rompe-se de alto a baixo o véu interior do templo, rasgado por mão invisível, expondo aos olhares da multidão um lugar dantes pleno da presença divina. Ali habitara o Shekinah. Ali manifestara Deus sua glória sobre o propiciatório. Ninguém, senão o sumo sacerdote, jamais erguera o véu que separava esse compartimento do resto do templo. Nele penetrava uma vez por ano para fazer expiação dos pecados do povo. Mas esse véu é rasgado em dois. O Santíssimo do Santuário Terrestre não mais é um lugar sagrado. Tudo é terror e confusão. O sacerdote está para matar a vítima, mas o cutelo cai-lhe da mão paralisada e o cordeiro escapa. O tipo encontrara o antítipo por ocasião da morte do Filho de Deus. Coisa linda, não? Que leitura maravilhosa. O sacerdote está para matar a vítima, mas o cutelo cai-lhe da mão paralisada e o cordeiro escapa. O último cordeiro a ser sacrificado. Aliás, Jesus é o último cordeiro a ser sacrificado. Esse cordeiro que estava nas mãos do sacerdote escapou com vida. Até ele foi beneficiado pela morte de Jesus. Amados, 11:08. Eu quero terminar aqui. Eu não tenho música para tocar e fazer um apelo, uma música emotiva para você poder meditar, mas eu gostaria que você pudesse pensar aí na sua casa. Você que está aí assistindo pelo Facebook, você que está assistindo pelo Instagram. Eu quero dizer que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. O apóstolo Paulo usa essa expressão. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ele morre e ele cumpre com todas as exigências. Ele morre em 14 de Nissan, ele morre no crepúsculo da tarde, ele morre por ocasião da 9ª, às 15 horas, a hora do sacrifício. E interessante como a natureza se comporta diante da morte de Jesus. Quando Jesus nasce, luz no meio das trevas. Jesus nasce no meio da noite, uma noite fria em Belém. Ele nasce e uma luz brilha. Anjos, um coral de anjos cantando, se transforma numa estrela. É uma estrela brilhante que ilumina a cena da encarnação. Quando Jesus morre, trevas no meio do dia. A natureza se convulsiona, os mortos são lançados das covas, dos seus sepulcros, e quando ele ressuscita na manhã do primeiro dia, esses mortos ressuscitam com ele. Jesus nos substitui na cruz.
pastor Amin Rodor, ele, no seu livro O Incomparável Jesus Cristo, ele diz assim que quando nós olhamos para a cruz, vemos o Filho de Deus pendurado. Aliás, somos tentados a pensar que é o Filho de Deus que está ali pendurado. E sangue jorra de 7 partes da sua anatomia, da sua fronte, das suas mãos, dos seus pés, do seu peito, das suas costas. E a gente tende a ser tentado a pensar assim: está ali o Filho de Deus, e o pastor Amin escreve e diz assim: não, ali está você, ali estou eu, está eu estou presente ali. Jesus, ele me substitui. Quando a ira de Deus, isso aqui para muitos evangélicos é terrível ouvir isso daqui, porque eles falam assim que é um absurdo a gente pensar desse jeito. Mas a ira de Deus, o Pai, é derramada sobre a cruz. A gente fica pensando assim, quem matou Jesus terá sido os soldados romanos, terá sido os sacerdotes. Quem matou Jesus? Ninguém matou Jesus. Ele se fez sacrifício por nós. E a ira de Deus fora derramada sobre a cruz ali, porque Deus não estava olhando para Jesus naquele momento. Deus olhava para a humanidade, para os pecados da humanidade. E a ira foi derramada, nossos pecados ali são cravados na cruz. Então Jesus nos substitui na cruz do Calvário. Ele morre, ele dá a vida para voltar a tomá-la, para que nós não tenhamos a morte como uma experiência. E eu não estou dizendo da primeira morte, eu estou dizendo da segunda morte, a morte eterna. Ele nos substitui, ele toma o nosso lugar. 11 e 12. E eu quero terminar com uma oração. Mas eu quero te convidar para pensar no sacrifício de Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Que você entenda de uma vez por todas que ele morreu por você. Ele morre para que você tenha vida. O Filho de Deus se faz homem para que os homens sejam feitos filhos de Deus. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor que é o nosso Rei, o Senhor que é o nosso Pai, reine sobre a nossa vida. Cuida de nós como filhos. E que possamos olhar para o sacrifício de Jesus como ele sendo um sacrifício substitutivo. Jesus morreu para que nós não morrêssemos, para que nós tenhamos vida. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Nós estamos livres, assim como Israel esteve livre do cativeiro egípcio, nós estamos livres do cativeiro do pecado. Obrigado, Senhor, por nos libertar da culpa do pecado. Obrigado porque o Senhor nos liberta do poder do pecado e um dia estaremos livres da presença do pecado. Abençoe os amigos internautas que acompanham aqui essa live, essa transmissão ao vivo. Que o Senhor abençoe a todos eles e que eles possam pensar, meditar no sacrifício de Jesus. É a minha prece e a minha oração e eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meu amigo, muito obrigado por ter acompanhado aqui. Então, relembrando, amanhã a gente não tem o nosso culto, tá bom? Voltamos aqui na quarta-feira às 20 horas. Eu espero por você. Um abraço. Tchau, gente. Tudo de bom para vocês, viu? Fiquem com Deus.